Você vai ler em sua Bíblia em Gênesis capítulo 20, do primeiro versículo ao 18, pode abrir aí para nos acompanhar os comentários. Eu quero que você esteja atento a isso, ok? Visualizando aqui esse mapa para ver se dá certo a gente comentar alguma coisa. Bom, então o que acontece aqui? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, é provável que houve a necessidade de Abraão sair dos carvalhais de Mamre. Ele morava em Hebron, certo? Ele morava aqui no Negev, né? Deserto Negev, tá certo? Aqui é o deserto de Sul, tá vendo? Deserto de Sul. Negev é aqui, onde Beceba vai aparecer daqui a pouco na história. Ele então deixa a região aqui de Hebron, carvalhais de Mamre, que era mais ou menos aqui, e passa a morar entre Cades Barneia e Sul. Sul é esse deserto aqui, o deserto de Sul. E existia essa rota aqui, ó, que vai da faixa de Gaza até o Egito, ok? Então, ele foi para esse local e logo depois Abraão passa a residir só nessa parte sul aqui do Canaã, no Negev, e eu acho que ele sentiu necessidade de sair dali porque estava escasso a pastagem para o gado, estava difícil viver ali. Outra prova, né? Vamos dizer assim, é outra prova. E então ele procurou um jeito, saiu, foi para a região de Cades Barneia, já fronteira com o Egito, né? Agora veja bem, eu quero que você também compreenda outra coisa. Depois que Abraão veio de Hebron, mais ou menos aqui, veio para essa região do Cades Barneia, não se deu muito bem aqui e passou a morar em Gerar. Eu vou ler aqui para vocês sobre Gerar, tá certo? Gerar, tem uma rota que eu fiz aqui também, é uma cidade que é próxima já à faixa de Gaza, né? Fica a 19 quilômetros, aí ó, 19 quilômetros de Cades Barneia, aqui é Gaza, aqui ó, faixa de Gaza, pontilhado é faixa de Gaza, aqui é aquele negócio que desce até o Egito, ó. Aquela rota que eu falei para vocês que desce até o Egito, ok? Tem no mapa que está lá, ó. Queridos, Gênesis capítulo 20, versículo 1, diz isso aí, que ele foi morar na região de Gerar. E hoje Gerar é identificado com Tel Ahor, que está a 88 quilômetros de Kadesh Barneia, né? Ou ainda 98 quilômetros se você for por outra rota que o GPS traça para você. E essa cidade de Gerar, chamada Tel Ahor, hoje fica a 19 quilômetros de Gaza, né? Ok? Pronto. Gênesis 20, versículo 2, começa uma nova história, parecendo com aquela história antiga, de quando Abraão foi para o Egito, né? Diga que você é minha irmã. E aí algumas pessoas já comentam assim, rapaz, errou de novo. Cara, que é isso? O que o cara fez errado de novo? Meu Deus, né? Mesma coisa. E aí o rei de Melquisedeque, o Abimeleque, o rei daquela região de Gerar, né? Ele mandou buscar Sara. Tem que ser minha esposa, então. Ela é sua irmã? Tá. E aí Deus aparece, né, ao ímpio, ao rei ímpio, que não tinha aliança com Deus nem nada, e Deus diz, olha, tu vai morrer você e todo mundo aí. A mulher que você tomou para ser sua esposa aí, ela é casada, o marido dela é profeta, devolve a mulher, ele vai orar por você, e quem sabe dá certo. Se você não devolver, vai morrer todo mundo. Aquela mesma história lá do Egito. E parece que o rei de Gerar, Abimeleque, versículo 4, olha aí, versículo 4 de Gênesis 20, diz que ele não tinha tocado em Sara. Versículo 5, a defesa dele, ele diz assim, mas Senhor, Deus, eu é que sou a vítima aqui. Não foi ele que disse que era irmã dela? Ela não confirmou essa história, dizendo que era irmã dele? Eu fiz de coração limpo aqui, eu não fiz isso de maldade não. Então, por um lado, você está vendo ali Abraão, tendo que usar de estratégias macabras, negócio esquisito, para não morrer, né? Porque ele disse, não, minha esposa é bonita e tal. Gente, mas misericórdia, bonita, tão bonita assim, é que está com 89 anos, que é isso, rapaz? É muito tempo de vida, né? Aí você fica perguntando, será que isso é possível? Uma mulher já velha ser bonita, ser atraente? Bom, então, versículo 6 de Gênesis 20, diz aí que Deus falando com Abimeleque, eu mesmo fui que te impedi de tocar nela, certo? Imagina você aí como é que Deus fez para impedir Abimeleque de tocar em Sara. É outro Abimeleque, que é o segundo, né? Ele primeiro morreu. Como é que Deus fez? Eu fico imaginando o que Deus arrumou para impedir Abimeleque de tocar em Sara, né? Versículo 7 é onde Deus fala, devolva. Aí ele reuniu o conselho
negócio estava feio, todo mundo ficou morrendo de medo, não, vamos devolver tudo. E interessante, versículo 9 e 10. O Abimeleque chama o Abraão, mas dá uma regulada grande. Sabe aquele exemplo em que, às vezes, a pessoa que é ímpia, né, no sentido literal, não tem nada com Deus, não tem aliança com Deus, chega para um filho de Deus e dá-lhe uma correção bem dada? Foi isso aqui que ele fez, ó. Ele chama Abraão e diz: rapaz, o que foi? Eu pequei contra ti em quê? Mas, tipo assim, porque isso que você fez não se faz com ninguém, rapaz. Tu saiu dizendo aí que era tua irmã, por isso é que eu mandei buscar para ser minha esposa, né? Veja aí, o pai da fé, amigo de Deus, né, ainda não era pai da fé. E aqui ele ainda não era tão especial, estava sendo tratado, ele estava sendo trabalhado pelo Senhor. Mas é que feio, ele sendo repreendido por uma pessoa que foi mais íntegra do que ele, nesse caso aqui, né? O cara estava tudo certo, e Abraão é todo errado. Versículo 11 e 12 de Gênesis 20, é onde Abraão, marca isso na sua Bíblia aí, é onde Abraão vai se explicar e diz: não, é que eu pensei que ninguém teme a Deus aqui, então vou me matar por causa da minha esposa. E já pensou? Aqui, Abraão com 99, Sara com 89, gente, presta atenção. Mas nós sabemos que Sara viveu 127 anos, certo? Se ela viveu 127 anos e ela estava com 89, então ela viveu um pouco mais, nessa época, ela tinha um pouco mais de 2/3 da idade de vida no geral, né? A idade de vida dela. E aí Abraão termina o negócio dizendo: não, mas nós somos irmãos, só por parte de pai, não por parte de mãe. Né? Não foi de tudo mentira, não. É só uma forma de se proteger também. Eu falei com ela, que ela, quando chegasse, ela dissesse que era minha irmã. Tá certo? Já tinha combinado antes de sair de Ur. Olha o versículo 13 de sua Bíblia. Ele está dizendo que antes de sair de Ur, né, quando o Senhor me fez sair errante, eu já combinei com ela, né, há muitos anos atrás. Olha aí, há 30 anos atrás, mais de 30 anos, tinha combinado com ela. Então, e versículo 14 e 15, o Abimeleque, depois de entregar uma farta oferta a Abraão, né, ele não fez como vamos dizer assim, o rei do Egito. Não. Ele disse: a nossa terra está aí, fique à vontade para você ficar onde você quiser. Isso aqui é uma forma de a gente ver que realmente estava em dificuldade ali, o deserto do Negev. Ele não expulsou Abraão de lá, disse: não, fique por aí, certo? E a oferta que ele deu foi muitos bois, né? Abraão já tinha muito animal. Por que ele ia dar mais animal para Abraão? Porque o negócio estava femeiro, né? Ele já devia ter perdido boa parte daqueles bois, tá bom? E ele deu também, versículo 16, deu também 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a Sara. Embora ele não tenha tocado nela, ele mandou buscar para ser esposa dele, estava no palácio. E versículo 17 e 18, Abraão orou a Deus, e aí é o primeiro registro de cura aqui, ministrado através da oração de Abraão, tá certo? É o discipulado de Deus funcionando aí. Abraão orou para Abimeleque, o Senhor restituiu a saúde às suas servas, suas mulheres e tal, para que elas pudessem ter filhos novamente, tá certo? Primeiro relato de cura. Gênesis 21, abra sua Bíblia aí, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, onde narra sobre o nascimento do Isaac. Quero observar que o ambiente onde Isaac nasceu é um ambiente meio hostil. A realidade não é tão hostil, mas tem tendências a se tornar bem hostil no futuro, né? Ele nasce no meio, assim, no local onde o Ismael já tem aí seus 14 anos, e então os filhos, netos de Ló, nascem junto com ele, vivendo tudo ali próximo. É esquisito, não é? Ele nasce como uma planta no meio de alguns espinheiros, ok? Então os filhos netos de Ló nascem no mesmo ano que Isaac, assim como Ló nasceu no mesmo ano que Abraão, embora Ló fosse, ou seja, sobrinho do Abraão, ok? O texto está lá em Gênesis 21, como eu citei, versículo 1 ao 7, também você vai achar em primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1, versículo 34, sobre o nascimento de Isaac. E no versículo 1 já diz o seguinte: o Senhor foi bondoso ao cumprir a sua promessa com Sara. O Senhor sempre é bondoso. Quando o texto fala sobre a bondade de Deus, também realça que nós não temos merecimento nenhum de alcançar alguma coisa da parte do Senhor. Porém, é a bondade do Senhor que nos proporciona isso, né? Ninguém é tão bom que chegue a bater no peito e dizer: eu mereço, eu sou abençoado porque eu mereço. Não. O pecado entrou na humanidade e passou a todos. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então não é por merecimento, tem que ser pela graça, ok? No versículo 2, você vê claramente, Gênesis 21, verso 2, que o Senhor, quando Ele marca um tempo, Ele fixa um tempo para você ser abençoado, Ele cumpre conforme Ele disse, naquele tempo, né? Naquele tempo, o Senhor tinha dito a Abraão: olha, na primavera eu voltarei aqui e a sua mulher, a Sara, terá um filho. E foi isso que aconteceu, ok? Na época fixada por Deus, a Sara teve o
Isaac, certo? A bênção do Senhor veio. Lá em Gênesis 18:10 é onde o Senhor fez essa promessa a Abraão, né? Então, quero que você compreenda também que o Isaac nasceu, o Abraão ainda morava em Gerar, ali naquela região, né? Próximo às terras do Abimeleque, ok? E você observa no versículo 4 que o Isaac foi circuncidado ao 8º dia, conforme a ordenança do Senhor. Abraão sempre pronto para cumprir a ordem do Senhor. Eu falava esse final de semana da nossa dificuldade de brasileiro. O brasileiro tem mais dificuldade que os outros em receber e cumprir ordens. Parece que é uma cultura local aqui a gente ser assim meio, vamos dizer assim, meio desordeiro. Não é desordeiro, parece que é parte da nossa cultura. A gente não, só obedeço se for conveniente, se tiver algum lucro para mim. Se não tiver, então eu vou botar a banca, vou obedecer não, entendeu? O negócio é esquisito, mas essa que é a realidade. Sou brasileiro, né? Parece que chega aos ouvidos das nações, sou desordeiro, mas é isso. Abraão sempre pronto a obedecer, cumpriu a ordem do Senhor, circuncidou seu filho Isaac ao 8º dia de vida, tá certo? E no versículo 6 do capítulo 21 de Gênesis, a Sara diz: Deus o Senhor me encheu de riso, e todos que souberem o que ele fez vão rir comigo. E o nome Isaac tem a ver com isso, riso, ok? Ela está radiante de alegria por ter recebido da parte de Deus esse milagre, né? Ela no versículo 7 ela expressa assim: quem diria que isso iria acontecer? Quem diria que eu iria amamentar? Quem diria que eu pudesse dar um filho a Abraão já com essa idade, né? Muito bem, se nós continuarmos lendo a narrativa da Bíblia comum, nós vamos perder o foco aqui, mas na Bíblia em ordem cronológica, o próximo ponto é sobre as filhas de Ló. Olha bem o que acontece. Gênesis 19, você volta aí na sua Bíblia, Gênesis 19, versículo 30, ok? Ao 36, ao 38, ok? Nós vemos aí as filhas de Ló. No início, logo no 30, diz que Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas para as montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar, né? Ele e suas duas filhas foram morar numa caverna, num local montanhoso. Mas se você for observar a história, você vai ver um negócio interessante, eu digo até esquisito. O Ló aqui é um exemplo de uma pessoa que não tem aliança com Deus, que se torna um peso para quem tem. Ele tem aliança com Abraão, Abraão tem aliança com Deus, mas ele mesmo não tem aliança com Abraão. Ele não é aliançado, né? Então ele se torna um peso. Se você observar em Gênesis 19, do 17 ao 21, quando um dos anjos diz para ele: foge para as montanhas, vai, corre, ou corre ou morre. Ele diz: não, meu senhor, eu não vou conseguir chegar a tempo. Eu não vou conseguir chegar a tempo nas montanhas. Deixa eu ir para essa cidadezinha que está aqui bem pertinho, que aqui eu vou conseguir. Então o anjo diz: não, então tá bom. Nós vamos fazer o seguinte: você vai para lá e nós não vamos destruir Zoar. Era para ter sido destruída também, lembra esse comentário que eu fiz? Não foi destruída porque Ló foi para lá, ok? Agora ele estava com medo de ficar em Zoar e partiu para as montanhas, como o anjo anteriormente tinha falado com ele, lá em Gênesis 19, 17 ao 21. Não é engraçado isso? Qual seria o motivo pelo qual ele não quis ficar na cidade? Será que deve ter sido as únicas 3 pessoas que fugiram da destruição de 4 cidades? Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim? Será que é por causa disso? Será que eles temiam que quando o povo daquela região soubesse, eles viessem, né, a fazer algo contra eles? Eu sei que Ló, ele desistiu de ficar em Zoar e foi com as duas filhas morar em uma caverna.